Pessoal, mais uma videoaula aí. Eu vou fazer exemplo aqui agora do teorema do confronto. Eu publico. Só continuando aí, fazer agora alguns exemplos aqui sobre o teorema do confronto ou teorema do sanduíche, né? Que é esse teorema aqui. Eu aí coloquei uma videoaula aí, onde uma colega professora ela faz a demonstração desse teorema. Eu não vou gravar outra videoaula para fazer a mesma demonstração. Então, quem tiver interesse, né? Lembrando que a demonstração desse teorema, como outras demonstrações que eu vou publicar ao longo da disciplina, elas não serão cobradas em prova, mas eu aconselho que vocês assistam às demonstrações, porque as demonstrações elas nos ajudam a trabalhar num nível de abstração que é necessário dentro das disciplinas de cálculo, né, das disciplinas da área de exata, né? Que infelizmente às vezes a gente não desenvolve isso no ensino médio, não por culpa de professor, mas pela forma como o conteúdo matemático é trabalhado, né? Então eu aconselho vocês assistirem às demonstrações, mesmo que no primeiro momento não consigam entender. É um movimento que a gente faz, né? Gradativo. Então a gente vai assistindo essas videoaulas, né, de demonstrações, né? Sobretudo aqui na parte de limite, que todas elas vão se utilizar da definição de limite, o trabalho com epsilon e delta, né? Que é difícil, a abstração, mas é importante. Então eu vou cobrar de você só a utilização do teorema, né? Então o teorema diz o seguinte: se a função f é menor ou igual à função h, que é menor ou igual à função g de x, né? Nesse contexto que aqui está. E se o limite dessa função for igual a L e o limite dessa também for igual a L quando x tende a A, se o das funções que estão no extremo for igual a L, essa que está no meio também é L. Né? Então a gente tem algumas situações, né? Esse chama teorema do confronto ou sanduíche. Então tem algumas situações que a gente vai utilizar. Vocês vão ver aí nas listas de exercícios, vai ter exercício de mais de um tipo. Por exemplo, vai ter exercício que já vai estar escrito assim, ó. Então, escrito assim, você já sabe que você vai usar o teorema do confronto. Né? Por quê? Porque você quer calcular o limite dessa função e você nem conhece a função. Só que você sabe que ela está compreendida entre essas duas. Então, eu vou calcular o limite dessa aqui, vou calcular o limite dessa aqui. Se os dois derem o mesmo resultado quando x tende a 1, esse aqui também vai ser o mesmo valor. Então, vou calcular qual que é o limite dessa primeira aqui. Vou pegar essa função aqui, quando x tende a 1. Então, vou trocar 1 no lugar do x. Se eu colocar 1 no lugar do x aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, com esse menos dá menos 1. 3 vezes 1 é 3, então vai dar 3 menos 1, 2. Então, o limite dessa função quando x tende a 1 é 2. O limite dessa função aqui, ó. Se eu substituir o x por 1 aqui, ó, olha só, observa aqui. Ó. Se eu substituir o x por 1 aqui em cima, que 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 vai dar 0. Se eu substituir o x por 1 aqui embaixo, 1 menos 1 vai dar 0. Deu 0 sobre 0. Então, 0 sobre 0 não é uma resposta aceitável, né? Então, lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente faz é substituir o x pelo valor que está indicado aqui, igual que é 1. Ó. Se você substituir 1 em cima e embaixo, vai dar 0 sobre 0. Isso não é uma resposta aceitável, 0 sobre 0. Então, quer dizer que nós vamos ter que mexer nessa fração aqui. Ó. Só que isso é fácil de observar. Ó. X ao quadrado menos 1, se a gente lembrar lá de produtos notáveis, que é uma matéria que a gente estuda no ensino médio, no ensino fundamental, x ao quadrado menos 1 pode ser escrito como x menos 1 vezes x mais 1. Né? Então, isso aqui, x ao quadrado menos 1, é como se fosse a ao quadrado menos b ao quadrado. A ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b. E aí eu posso cancelar o x menos 1 com x menos 1, aí vai sobrar quem? X mais 1. E aí aqui no lugar desse x eu vou colocar 1, aí vai dar 1 mais 1, 2. Aí o 2 já é uma resposta aceitável, a gente conhece ela, né? Agora 0 sobre 0, não. Então o limite dessa função aqui também é 2. O limite dessa é 2, o limite dessa é 2. Então como o limite das duas funções que estão no extremo são iguais a 2, né? Tanto essa que está aqui quanto essa que está aqui, então eu posso afirmar que essa que está no meio aqui também tem limite igual a 2. Então, isso aí é um dos casos em que a gente pode usar o teorema do confronto aí.